Júlia, campanha lançada e a gente de olho nestes que estão aí, lobos em pele de cordeiro. A gente está de olho em todos estes e fazendo alerta, porque estamos a menos de 2 semanas semanas das eleições. Júlia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a toda a audiência da Auriverde, essa audiência maravilhosa. Obrigada sempre pelo carinho e obrigada pela oportunidade, Bitoli. Como você bem falou, nós recebemos o nosso presidente Bolsonaro e, como sempre, foi um sucesso, uma passagem aqui que ele ficou bastante tempo dedicado às cidades catarinenses. Ele gostaria de ter ido em mais cidades, mas infelizmente não é possível contemplar todos aqui, os apoiadores dele em Santa Catarina. Então, o governador Jorginho Mello priorizou algumas cidades de acordo com o tempo que o presidente Jair Bolsonaro teria. Mas certamente essa passagem do Bolsonaro em Santa Catarina deixou os adversários desesperados. Eu sinto isso, mesmo porque o apoio é incrível, né, Júlio? Eu recebi vários vídeos do presidente e por onde passa arrasta multidões e serve de alerta, inclusive, para aqueles que ainda estão em dúvidas, né, em dúvida com relação em quem votar no próximo dia 6. O presidente faz desse apoio um apoio fundamental nessa reta final, né? Com certeza, a presença dele empolga as campanhas, né? A presença dele dá um prestígio aos candidatos e credibilidade. Pois é. Agora, Júlio, ao mesmo tempo, a gente teve uma entrevista agora, dias atrás, no Inteligência Limitada com o Vilela, do jornalista Glenn Greenwald. Você deve ter visto trechos ou essa entrevista na íntegra que choca, né? Porque o jornalista conta e traz ali trechos do que ele tem ainda em suas mãos, e que ainda não foram publicados pela Folha de São Paulo, que evidencia de fato o peso das mãos de Alexandre de Moraes nas eleições de 2022. E ainda temos aqui, como anunciado há pouco pelo João, uma lista de senadores que se colocam na posição de indecisos. Você entende que a gente deve conseguir avançar com o impeachment de Alexandre de Moraes, Julia? Olha, se a gente quiser ter a nossa democracia restabelecida e não ficar brincando de teatrinho de democracia e na balada, como faz o Rodrigo Pacheco, o Lula e toda a sua turma da harmonia entre os poderes, nós precisamos sim avançar com o impeachment de Alexandre de Moraes, porque tudo que foi trazido, eu tenho repetido, né? Tudo que foi trazido pela Folha de São Paulo, são provas. São provas daquilo que a gente sempre falou, mas que agora está provado, que existe uma perseguição a uma parcela muito específica política, os apoiadores, de Jair Bolsonaro, as pessoas de direita, porque se fosse para combater fake news, ô Pitoli, vários influencers de esquerda estariam também na mesma situação. Tem um cara que se chama Tiago Reis, que ele fala os maiores absurdos e ele tem um canal com muita audiência, mais de 1 milhão de inscritos. E ele me chama de nazista, diz que o presidente Bolsonaro matou, não sei o quê. Ele fala os maiores absurdos e com ele, pasme, né? Pasmem, nada acontece. Né? Ele tem, inclusive, um mandado de prisão em aberto. Então, nunca foi para combater mentira, né? Até porque é impossível você combater mentira como um todo. Então, nunca foi para combater mentira, foi sempre para calar uma parte política, né? Um segmento político, que é a direita, são os bolsonaristas, para desmobilizar. Porque pela primeira vez na história foi visto uma mobilização popular da sociedade civil organizada em apoio a um governante, como que foi o Bolsonaro, em apoio ao governo. E tudo ele conseguia, os deputados sofriam pressão na época do Bolsonaro, do apoio popular, né? Então, isso incomodava, isso tirou muita gente do prumo. Toda aquela harmonia entre os poderes que eles falavam foi rompida porque as pessoas acordaram para tratar de política. Então, nós precisamos sim avançar com o impeachment de Alexandre de Moraes, porque as pessoas estão sentindo, Pitoli, na rua, que parece que votar em deputado e em senador não vale a pena, porque quem decide não é nenhum o Supremo, é um único ministro. É um único ministro que não tem voto, que não tem apoio popular.
Então, isso precisa avançar, nós precisamos pressionar os senadores, nós precisamos que se tenha essa coragem, porque se não se trata de direita ou esquerda, para o Alexandre de Moraes se trata, mas para nós se trata de restabelecer o equilíbrio entre os poderes e a própria democracia, que tanto se fala, mas que hoje não tem mais. Júlia, aqui Olavo Pellegrina Júnior conosco. Olavo, Júlia Zanata na tua escuta. Júlia, bom dia, muito bom conversar com a senhora aqui. Exatamente sobre esse ponto da sua fala que eu queria entrar. Nós precisamos dimensionar e entender os contornos, né, do que acontece hoje na política brasileira, oriundo dessa falta de limites dentro do judiciário. Nós não temos ministros, temos juízes que avançam sobre outros poderes, nós temos uma politização dentro do STF que é oriunda, que nasce, né, dessa ausência de limites, dos freios e contrapesos. Às vezes nós entendemos, olhamos assim, mas por que é tão importante são importantes os pedidos de impeachment? Importante para colocar limite. Você entende que nós vivemos uma realidade distorcida entre os três poderes por falta de limites? Com certeza, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o Barroso, ele fala abertamente que o Supremo Tribunal Federal é um poder político. O ministro Gilmar Mendes, ele dá entrevistas falando sobre processos, praticamente adiantando votos, como fez uma vez sobre a questão dos julgamentos do dia 8 de janeiro. E eu converso até com magistrados aqui do meu estado de Santa Catarina que ficam apavorados com essas manifestações políticas dos ministros, como o Barroso falou um dia num congresso da Uni, no microfone: nós derrotamos o bolsonarismo. Ou então dá entrevista e diz que as bandeiras do STF são essas, né? Regulamentação das mídias, das redes sociais, enfim. Então os magistrados ficam apavorados porque eles falam que se eles fizessem isso, iam ser punidos pelo CNJ, certo? Então, por que isso avançou tanto? Porque quem deveria cuidar desse equilíbrio entre os poderes, no caso do Supremo Tribunal Federal, é o Senado da República. E o Senado não tem feito nada há muito tempo, não é de agora. Então, isso foi deixando criar um monstro político, realmente, que é o Supremo Tribunal Federal, que tem dado a última palavra sobre muitas coisas. E é muito claro o que acontece no Brasil, em que eles admitem, eles aceitam qualquer tipo de petiçãozinha mequetrefe, de meia tigela, do PSOL. Vamos lá, o PSOL a gente ganhou alguma coisa na Câmara dos Deputados, certo? Tem deputado do PSOL, Olavo, que vai para o microfone falar: vocês podem aprovar isso aí, eu já vi a Sâmia Bonfim falando isso. Nós vamos entrar no STF e nós vamos derrubar. Então, na minha visão, existe uma ação coordenada com organismos internacionais, porque a gente sabe, né, porque a gente sabe que o PSOL ele tem muita influência de organismos internacionais. Tem ONGs que ajudam ali deputados do PSOL em várias coisas. Então, eles vão lá, peticionam. Por exemplo, o CFM decidiu lá o fim da cistolia fetal, certo? O PSOL foi lá, judicializou. O ministro Alexandre de Moraes foi lá e caneteou, dizendo: não, pode ter a cistolia fetal. Nós sabemos que existem várias ONGs abortistas que financiam esse tipo de pensamento. Então, nós estamos sofrendo interferência, inclusive internacional, de decisões importantes para o povo brasileiro. Por isso, nós precisamos reequilibrar. Os poderes da República. Nós não queremos que algum poder seja mais, nós queremos o que é certo, nós queremos aquilo que está desenhado na Constituição Federal, porque hoje não existe mais o desenho feito pela Constituição Federal, porque o Supremo pode tudo. Julia, Walter Nagelstein também conosco para uma última questão para você. Pois não, Walter? Deputada, bom dia.
Parabéns pelos eventos, pela presença do presidente, pela mobilização em Santa Catarina. O Pitoli há pouco nos mostrou o Maranhão, nos enche de esperança que não é só aqui no Sul, não, nem no Centro-Oeste, nem naquilo que eles chamam de agrofascista ou qualquer outro adjetivo, né, que essa canalice política estabeleça, mas também em tantos outros lugares do Brasil que certamente vai fazer uma reação que, se eles não conseguirem nos prender a todos e nos calar a todos e banir as redes sociais, nós vamos conseguir vencer. Mais do que nunca, me parece que faz sentido a frase do filósofo Olavo, não do nosso Olavo, embora esse também seja um filósofo, mas do filósofo Olavo de Carvalho, né? Não parar, não retroceder, jamais precipitar. Eu quero lhe cumprimentar e fazer um apelo. A gente tem que manter o foco nisso, né? Manter o foco no impeachment. Porque, na verdade, o STF é hoje a cabeça de um povo, né, que tem tentáculos. A deputada fala, Pitoli, na questão aí das ONGs, né? Isso é a nova ordem mundial. Isso é a estruturação de um ecossistema de ONGs que se articula com a tomada do poder judiciário e com a tomada política do poder, para fazer exatamente isso. Então, na verdade, eu acho que é mais um apelo, deputada, do que uma pergunta, que é o seguinte: além dessa pressão que não pode parar, o Congresso Nacional, onde a senhora está, tem que atentar para a questão dos tipos penais abertos, porque eles têm perseguido pessoas de direita no Brasil todo, não só a partir do STF, né? Agora a Folha de São Paulo foi incluída no inquérito das fake news, chegou neles. O Alexandre de Moraes, há pouco tempo, esbulhou uma frase do Winston Churchill que dizia que querer fazer a paz com o Hitler seria como criar um crocodilo na sala na esperança de ser o último a ser devorado. Agora, isso é eles que estão fazendo, né? Nós permitimos que um crocodilo se criasse e esse crocodilo tem nos devorado. Agora a Folha é a primeira vítima disso porque entrou. Só que ao lado disso tem caminhado na Câmara, com essa articulação, tipos penais abertos, que permitem que juízes de primeiro grau, militantes ideológicos, possam aplicar e nos perseguir, não só lá no STF, mas na vara aqui. Vamos pegar Criciúma, vamos pegar Aranguá, vamos pegar Joinville, vamos pegar Xaxim, Xanxerê, qualquer cidade de Santa Catarina, juízes de primeira instância podem pegar vereadores da direita e perseguir. Então, ao lado, quero lhe fazer esse pedido, que fique essa pressão e esse foco da gente avançar na questão do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que é um primeiro freio de correção. 2, ter muita atenção para os tipos penais abertos das narrativas da militância que passam no Congresso Nacional e que permitem... Dá um exemplo. Um exemplo, por exemplo, a questão do feminismo, da violência política de gênero, da questão do racismo, né, que está na cabeça. Eles criam todas as narrativas, criminalizam qualquer opinião que discorde de determinadas narrativas que são estabelecidas, como, por exemplo, essa do racismo. Quem vai decidir... Há pouco tempo houve o Fórum da Liberdade aqui no Rio Grande do Sul, em que Fernando Schiller acabou sendo homenageado, porque ele diz o seguinte: nós não podemos estar à mercê daquilo que está dentro da cabeça do juiz, a lei tem que ser clara e objetiva. E hoje o que a gente está vendo é que dentro da cabeça dos juízes, ele imputa alguém que não enxerga o mundo da mesma forma progressista que eles enxergam e não quer impor essa agenda, o crime. Então, qualquer coisa que a senhora fale aí em Santa Catarina, ou que outro político fale, eles vão nos atribuir discurso de ódio e vai ter, do outro lado, algum promotor de justiça ou algum juiz que vai dar amparo. E aí me assusta a frase, aliás, eu lembro da frase do Martin Luther King, né? A senhora disse que falou com juízes aí em Santa Catarina que são conservadores e se horrorizam. Eu também me horrorizo, mas o que eu vejo é que os juízes conservadores, os juízes que querem apenas aplicar o que está na lei e que a lei valha para um lado e valha para o outro, esses estão ficando quietos. E a gente precisa desenvolver vacinas e antídotos contra esse avanço do progressismo dentro do nosso judiciário. Juliana? Primeiro, eu gostaria de dizer que eu queria que todos os candidatos a prefeito, principalmente os do nosso partido, mas não só os do nosso partido, todos que se dizem de direita e que defendem a liberdade, estivessem indo para o debate falando, primeiramente, fora Alexandre de Moraes, se posicionassem mais. Porque é importante, não adianta só os deputados falarem, né? Então, a gente precisa de pessoas de coragem também em cada espaço de poder. Eu acho que eu vi a juíza Ludmilla falar um dia que são pessoas fracas, desprovidas de inteligência e medrosas em posições de poder.
né? E seja, não é posição de poder, não é nem eletivo. Às vezes, um juiz, uma professora, né, exercem um tipo de poder também. Então, sobre o que você falou, dos tipos penais abertos, eu sempre tenho muito cuidado com o que eu voto na Câmara e eu não ratifico essas loucuras ideológicas em nenhum tipo de legislação. Inclusive, por exemplo, quando teve a lei do igualdade salarial entre homens e mulheres, que já é prevista na CLT, já é prevista na Constituição, veio do governo Lula para dizer que ele defende as mulheres, aquele mesmo que demite mulheres, exonera mulheres para botar homens do centrão no lugar, mas segundo Lula ele defende as mulheres. E o que acontece? Eu votei contra. De 513 deputados, apenas 36 tiveram a coragem de votar contra, porque era um projeto ideológico que não tem nada a ver com igualdade salarial, que vai se intrometer e aumentar a burocracia nas empresas, inclusive nas empresas geridas por mulheres, e vai talvez dificultar a contratação de mulheres, porque o cara vai dizer, pô, eu tenho que pagar igual para mulher, se o cara trabalha mais ou faz mais hora extra, tipo, são pautas ideológicas que é só para lacrar, só para ter mais burocracia. Eu não voto, não importa. Até hoje a esquerda vai lá e diz que eu sou contra as mulheres, que eu votei contra a igualdade salarial, porque eu votei certo. Outra coisa que você falou sobre a violência política de gênero. Quando foi aprovada essa lei, em 2021 eu não era deputada ainda. É o 326B, a 326B do Código Eleitoral. Quando eu me tornei deputada, eu passei a ser muito perseguida. Antes já era também, né? E me chamam das piores coisas. Então, quando a esquerda aprova uma lei, e não foi só aprovada pela esquerda, porque muito homem diz, eu não posso ser contra isso porque eu vou ser chamado de machista, né? Eles têm medo, tem medinho. E aí, quando eles aprovam essas leis, eu aproveito para usá-las contra eles. Então, eu fiz muito processo de violência política de gênero, tá? Contra pessoas esquerdistas que iam lá me chamar de tudo, de nazista, de fascista, dizer que eu usava tiara de flor por isso. Adivinha? Nenhum foi para frente. Contra mim não é violência política de gênero. Essa semana ainda dei um depoimento na Polícia Civil aqui do meu estado contra um cara que foi candidato a governador pelo PT aqui, que me chamou de nazista, senhor Décio Lima. Então, aí vamos ver se vai para frente, mas até agora nada. Até porque a violência política de gênero que foi aprovada, como o senhor bem falou, da maneira que está ali, é um tipo penal totalmente aberto. E tudo pode ser violência política de gênero. E quando tudo é violência política de gênero, nada é. Nada. Então vai depender do lado ideológico de um juiz, de um aplicador do direito e também, né? E também de contra quem foi. Porque eu não sou considerada, para as feministas, digna de justiça. Então é isso. Por isso que nós temos que votar em pessoas que têm coragem para se posicionar e contra essas agendas ideológicas que estão, sim, atrapalhando o nosso dia a dia e criando ressentimento e problemas jurídicos. Perfeito, deputado. Perfeito. É exatamente isso. Juliana, muito obrigado. Eu sei do teu tempo, sei da tua agenda e mesmo assim, conversando conosco, você sabe o tamanho da alegria de te ver e te ouvir por aqui semanalmente. Boa semana para você. A gente segue na luta, Juliana. Um abraço e fiquem com Deus. Amém.